Lutas insanas, detalhes e coisas que talvez você pode não ter percebido aí ou refletido sobre certos acontecimentos. Porque o filme Castelo Infinito de Demon Slayer tá recheado de tudo isso aí. Bora fazer aquela análise completaça sobre o novo filme de Demon Slayer? E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho aqui, teu like, a tua inscrição, aquele pacotão do YouTube tão importante pra gente aqui. E a gente precisa de mais aqui. Teu like, tua inscrição, caso aí não seja inscrito. E o botãozinho de hypar se ele estiver moscando aí. Dá essa força aí pra gente. Aí compartilha com a galera aí, galera. Compartilha com todo mundo que estamos fazendo vídeos de Demon Slayer neste momento aqui no canal. Aí já vai um aviso aí, hein? Quem não assistiu o filme, esse vídeo tem spoilers, lotadaço de spoilers. Então toma cuidado, se você ainda não viu o filme e quer saber a minha análise sem spoiler, tá aqui o link também aqui, depois você comparece lá. Bom, mas vamos lá. Logo de cara, uma das partes mais marcantes do filme é a luta da Shinobu contra o Doma. Era de se imaginar o resultado, afinal a gente tá falando do terceiro Oni mais poderoso do mundo, né? Perdendo só pro Kokushibo e pro Muzan. Mas a forma como tudo acontece é muito brutal. O filme também consegue dar ainda mais valor pra Shinobu, que apesar de gostar bastante dela, ela não é tão popular quanto os outros Hashiras são. E com certeza ela ganhou alguns pontinhos aqui nesse filme. Ela sempre carregou todas as desvantagens possíveis. Ela não tinha força física dos outros Hashiras, ela não tinha tamanho, enfrentava inimigos absurdamente mais poderosos, mas mesmo com tudo isso, ainda assim chegou a se tornar uma Hashira. Aliás, o próprio Doma reconhece a velocidade da Shinobu, né? Dizendo que ela é a mais rápida que ele já enfrentou. Isso já mostra o respeito que até mesmo o Lua Superior tem por ela. E isso também reforça a declaração do Ubuyashiki, né? Que ele já disse que essa é a melhor geração dos Hashiras da história. Porque, ó, para pra pensar, tivemos um Lua 2 elogiando o Shinobu e um Lua 3 elogiando o Rengoku lá no filme do Trem Infinito. E aí vem aquele detalhe que dá uma profundidade enorme pra personagem. Quando ela admite que carregava raiva dentro de si esse tempo todo. A Shinobu sempre foi mostrada como doce, calma, até mesmo sorridente, né? Mas por trás desse sorriso havia uma dor imensa. Esse contraste torna a luta dela ainda mais emocionante, porque a gente percebe que a sua força vinha justamente desse conflito interno. Um momento interessante é o momento que a Shinobu lembra das últimas palavras da sua irmã. E ela interpreta que a irmã tem certeza que ela iria perder pro Doma, que não era pra ela caçar ele. Pra mim, é uma interpretação que ela teve errada. Mas isso mostra a confusão, a bagunça psicológica que existe dentro da Shinobu, causada por essa raiva velada que ela levou por tantos anos. E ela vem carregando isso dentro dela desde muito tempo, né? Olha só como é que o filme consegue engrandecer o background da Shinobu, cara. Sensacional. Mas quando a morte dela é anunciada pelo Corvo pro Tanjiro e pro Tomioka, o impacto é devastador. Essa cena passa aquela sensação de que o perigo é real. Beleza, pessoas próximas podem morrer a qualquer momento, de que ninguém tá seguro dentro daquele castelo infinito. E isso é uma das grandes forças do filme. Você realmente sente que o ambiente é muito hostil, que a qualquer momento tudo pode dar errado. Existe até aquele momento de silêncio, só o barulho dos passos, tanto do Tanjiro quanto do Tomioka, que é tipo, eles estão digerindo essa informação. Cara, essa parte é sensacional. Outro ponto que chama bastante atenção foi o abraço do Doma na Shinobu, né? Ali parece que a Shinobu fez um gesto quase como uma mensagem para canal. Inclusive, o próprio Doma percebe e reage de forma curiosa, né? Muita gente, eu mesmo, já especula que se essa não foi um sinal, uma dica, talvez até uma última instrução ali para canal. Como se fosse a passagem da tocha, uma forma de dizer, faça isso e isso, agora é com você. Essa interpretação deixa a cena ainda mais simbólica e pesada emocionalmente. Vamos ver o que esse sinal significa e o que a canal vai fazer, até porque ela tá em maus lençóis ali, né? Olha, agora uma dupla que me desperta curiosidade é quando o Gyomei e o Tokito entram em cena juntos. A sensação é clara, tamo vendo a força máxima dos Hashiras lado a lado. O Gyomei já era conhecido como
como o mais poderoso de todos, né? Aliás, todos os Hashiras têm essa referência do Gyomei. E o Tokito, mesmo sendo tão jovem, já mostrava ser um gênio na habilidade absurda com a respiração da névoa. O que mais chama a atenção nesse filme é o Tokito tá muito diferente. Até então, ele sempre foi muito frio, né? Distante, quase nem expressa emoções. Mas aqui no filme de Demon Slayer e Castelo Infinito, a gente vê um Tokito chorando de raiva, movido pela lembrança e pelo respeito ao seu mestre. O Tanjiro realmente fez a diferença nele. Essa emoção nova mostra o quanto que ele amadureceu, né? Ele não é mais só o prodígio calculista, agora ele luta com coração, com paixão, com dor. Essa transformação faz com que a sua presença seja ainda mais impactante ao lado do Gyomei. Mudando agora um pouco a perspectiva, agora falando um pouco sobre uma das cenas mais aguardadas aí, né? Que é a presença de Zenitsu totalmente diferente. Quem conhece o Zenitsu sabe, ele sempre foi o personagem chorão, covarde, atrapalhado, mas no filme ele aparece muito mais sério, mais focado. E isso tem um motivo muito forte. O seu inimigo agora era o Kaigaku, um antigo discípulo do seu vô, né, do vô do Zenitsu. Vô esse que é o mestre da respiração do trovão. Essa luta não é só contra o Lua Superior. É uma luta carregada de muito rancor, de ressentimento e de história pessoal ali. O Kaigaku treinou junto com o Zenitsu sob os ensinamentos do mestre, mas acabou se corrompendo e aceitando se tornar um Oni. E esse foi o golpe tão duro que o avô do Zenitsu, incapaz de lidar com a vergonha de ter treinado alguém que seguiu esse caminho, acabou cometendo o Harakiri, tirando a própria vida. Mas pra mim tem uma coisa muito mais profunda nessa atitude do vô do Zenitsu, porque era óbvio que ele já sabia que o Kaigaku era ambicioso por poder. Então eu acho que ele tirou a própria vida, nem muito pelo fato do Kaigaku virar Oni em si, mas sim porque ele, como mestre, ele falhou na missão de ensinar os melhores caminhos para o discípulo. Isso é um baque gigantesco para o mestre. O ponto interessante é a diferença entre os dois. O Kaigaku dominava as 5 formas da respiração do trovão, já o Zenitsu sempre foi considerado fraco por só saber a primeira forma. E esse é um ponto onde o vô do Zenitsu acreditava tanto nos dois, né? Ele achava que era possível que os dois se unissem, porque eles se complementam, mas isso definitivamente não ocorreu. O Kaigaku sempre se achava mais poderoso, ele se achava mais merecedor, né? De certa forma, ficou acomodado. E aí vem a reviravolta. O Zenitsu cria a 7ª forma. Cara, isso foi incrível. Isso mostra não só a sua criatividade, mas também a sua determinação em superar as próprias limitações. E pela soberba, o Kaigaku forneceu a Zenitsu essa força dentro dele, de querer superar o Kaigaku. Talvez o Kaigaku até tenha ajudado, né, o Zenitsu a criar essa 7ª forma. Enquanto o Kaigaku sempre se achou superior e nunca quis se desenvolver de verdade, o Zenitsu tinha essa chama escondida, essa vontade de superar o Kaigaku. E essa mensagem é reforçada pela fala do Yushiro, né, ali quando ele tá morrendo. Ele diz que o Kaigaku nunca conseguiu nada sozinho, enquanto o Zenitsu, mesmo com todas as dificuldades, se esforçou e no fim criou algo novo. E aqui vem uma reflexão minha, né? Será que essa vontade de superar o Kaigaku, que sempre estava escondida dentro do Zenitsu ali, é o que fazia ele se transformar e lutar tão bem quando ele estava inconsciente? Essa pode ser a resposta do porquê o Zenitsu mudava nesse estado. É como se, no fundo, esse desejo de provar o seu valor fosse tão intenso, né? Que mesmo quando ele não tinha coragem, desperto, seu corpo lutava por ele. Inconscientemente. Quando ele estava inconsciente, essa personalidade de superar o Kaigaku tomava conta. E agora, consciente no Castelo Infinito, lutando contra ele, ele finalmente coloca tudo pra fora e mostra quem ele realmente é. Afinal, o Zenitsu veio pro Castelo Infinito pra caçar o Kaigaku, especificamente ele. Pelo menos é o que dá a entender, né? A pergunta que fica é, será que depois de se recuperar, ele vai se tornar novamente aquele Zenitsu antigo? Vamos aguardar. Agora, com certeza, a melhor parte e a melhor luta do filme inteiro é, sem dúvidas, Tomioka e Tanjiro contra o Akaza. A animação em outro patamar.
Já no início da luta, o filme já mostra que a luta vai ser difícil pro Hashira da água. Imagina pro Tanjiro. Um golpe que o Tanjiro acha que ele defendeu do Akaza, ele ainda se fere, né? Só com o baque. Eu gosto bastante desse lance do filme fazer questão de mostrar que os Luas Superiores são outro nível. Outro ponto que eu gosto demais nessa luta é que, por mais que o Tomioka tenha anos de experiência a mais que o Tanjiro e seja o Hashira da água, como a magnitude do desafio é muito grande, os dois estão em processo de aprendizagem, de entender melhor as suas habilidades. Os dois despertam novas habilidades ali. Tomioka mesmo desperta a marca do caçador. Aliás, o legal da marca do Tomioka é que se parece bastante com os sinais de água ali mesmo, né? Enquanto a do Tanjiro remete mais ao fogo. E mesmo no meio do caos dessa luta, você percebe uma coisa, que o Rengoku é extremamente importante, principalmente pro Tanjiro. A gente tem uma fala do Akaza que é muito simbólica. Ele reconhece que a morte do Rengoku fez Tanjiro se tornar mais forte. E cara, isso é fato. Depois da morte do Rengoku, o Tanjiro entendeu o que ele precisava fazer. Aquilo foi um acontecimento que foi essencial pro crescimento do Tanjiro. E ainda tem gente que fala que o Rengoku é superestimado. Absurdo. E aí entramos na parte mais incrível ali, né? O Tanjiro acessando o mundo transparente. Que é a habilidade de ver tudo de forma mais transparente, obviamente. E olha, eu gostei muito de como o Akaza descreve esse novo estado do Tanjiro. Dizendo que era como se estivesse lutando contra uma simples planta. A habilidade do Akaza, ele detecta tudo que tá em volta dele e tem espírito de luta, né? Por isso, ele defende tudo os golpes deles. Mas a comparação faz todo sentido pra mim. A planta não tem intenções hostis, sabe? Ela não tem malícia. O Tanjiro, naquele momento, luta de forma tão pura e instintiva que transcende as limitações humanas. Tipo assim, se você coloca uma planta na sua frente, você nunca vai imaginar que aquilo vai te atacar em algum momento. Basicamente, essa é a sensação que o Akaza tá tendo nesse momento. Ele sabe que o Tanjiro tá no local, no ambiente, mas ele não sabe o que ele vai fazer. Tá imprevisível isso. A presença dele não é mais ameaçadora pro Akaza, porque os sentidos do Akaza não sabem mais definir o que de fato é o Tanjiro. Cara, eu achei isso muito maneiro de verdade. Essas analogias que eles fazem pra explicar melhor a habilidade é sensacional, cara. Agora o detalhe é o seguinte, isso passa rápido e a galera pode perder quando o Tanjiro comenta sobre o mundo transparente. Ele revela uma coisa bem impressionante. O seu pai já conhecia esse estado, e não só ele, mas também seu avô e seu bisavô. O que vem vindo de gerações na família Kamado. Aliás, muito provavelmente, quem aprendeu essa habilidade e começou a passar por gerações na família Kamado, provavelmente foi o antepassado do Tanjiro que apareceu lá na 4ª temporada de Demon Slayer, o Sumiyoshi Kamado. Ele provavelmente é a origem dessa habilidade na família Kamado. Tanjiro tem muito a agradecer a ele, hein? Sendo assim, já dá pra estipular que o pai do Tanjiro realmente não era qualquer um coitado que trabalhava só com carvão. É muito provável que ele seja extremamente poderoso e guarda bem mais história aí que eu tô muito ansioso pra saber. E isso faz sentido, cara, porque o Tanjiro leva muito jeito com as habilidades todas, as respirações, as habilidades caçadores de demônio. Ele conseguiu despertar a marca do caçador primeiro que todo mundo. Ele usa a respiração da água, ele usa o Hinokami Kagura e já conseguiu usar a respiração até da eletricidade do Zenitsu lá. E agora ele despertou o mundo transparente. Cara, nem o Tomioka, nem o Akaza, nem ninguém ali no Castelo Infinito, pelo menos o que a gente sabe, tem a menor ideia o que é o mundo transparente. Tipo assim, o Tanjiro tá em um outro nível. E o crescimento dele é muito gigante. Mas pra finalizar essa análise aqui do filme de Castelo Infinito de Demon Slayer, não dá pra não falar sobre o flashback do Akaza. Que baita personagem. Um menino que passava por necessidades, tinha que cuidar do pai doente sozinho e tinha que dar os seus jeitos ali, os seus pulos pra conseguir dinheiro pro remédio. E é aonde que ele cai na marginalidade, onde explica também as suas tatuagens, que são bem marcantes pro personagem, né? Cada lista no braço é um crime que ele cometeu. E ele foi muito torturado por isso. Um menino que pra toda a sociedade não tinha mais volta, até que surge uma pessoa que tem um pouco de empatia e abre as portas pra ele. A porta do dojo de artes marciais. E graças a isso ele encontrou uma nova chance ali, né? De uma vida melhor.
A de um amor e de um mestre quase pai. Eu acho interessantíssimo como não só o filme, mas as temporadas também trazem as histórias do passado das luas superiores, né? Humanizam eles e, lógico, porque eles já foram humanos. Mostram que eles foram tão humanos quanto os caçadores dos Onis. Só que eles fizeram escolhas erradas, ou a vida levou ele a esse caminho. Pronto para casar com o grande amor da vida dele, no momento mais feliz, chega em casa e descobre que o dojo rival, por pura rivalidade besta e disputa de terreno ali, né, envenena o poço de água da onde eles bebiam, matando todos, né, exceto o Akaza. E parando para pensar um pouquinho, para refletir, né, por que não pensar que quem gera os Onis mais poderosos são os próprios humanos? A casa, depois de perder tudo, não liga pra mais nada a não ser a destruição de todas aquelas pessoas do dojo vizinho, que depois disso encontra o Muzan. O Muzan encontrou a casa por causa de toda aquela matança e destruição feita por ele, chamou a atenção bem no momento que ele estava passando por perto. Agora imagine, se o pessoal do dojo rival não tivesse feito nada disso, o Akaza teria casado e talvez o Muzan nunca tivesse encontrado o Akaza. Talvez nem na vila ele entraria. Os próprios humanos criaram a possibilidade do Akaza encontrar o Muzan. Cara, isso é uma baita mensagem, mano. A falta de empatia com o próximo pode gerar os nossos demônios. E essa mensagem é rica, principalmente nos dias de hoje, onde atrocidades acontecem por falta de empatia com o próximo. A derrota do Akaza também é muito interessante, pelo menos na forma como aconteceu. No final, o Akaza ele luta contra ele mesmo ali. Ele lembra do passado e compreende tudo. O Akaza é tão poderoso que se ele não tivesse lembrado do passado, com certeza ele teria vencido Tomioka Tanjiro fácil. Aliás, o Kaigaku também, que foi derrotado pelos Zenitsu, provavelmente não teria perdido também. Ele ainda não tinha dominado completamente os poderes Onis. Enfim, gente, filmaço, né? A gente se emocionou com a morte do Rengoku e agora a gente se emociona com a pessoa que matou o Rengoku. Cara, isso é Demon Slayer, meu. Emoção pura e muitas mensagens que às vezes parece bobeira, mas tem muita coisa legal pra levar pra vida. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui de Demon Slayer. Espero de verdade que você tenha curtido essa análise do filme de Demon Slayer de Castelo Infinito. Pretendo trazer mais conteúdo aqui se vocês gostarem, né? Tudo depende de vocês. Então já deixa aquela força, teu like, aquele pacotão, né? Like, inscrição, aí deixa aquele comentário pra gente debater aonde você gostou, o que você mais gostou nesse filme, qual foi o teu personagem preferido no filme. Deixa nos comentários, vamos conversar, vamos trocar ideias sobre esse filme fantástico. Se vê o botãozinho de hypar aí, já vai nele, já ajuda a gente, o vidinho aí cada vez mais não vai ajudar a gente pra caramba. Bom, galera, eu agradeço de coração mesmo, o botãozinho de se inscrever já vai estar aqui aparecendo pra vocês já aproveitem se ainda não fez e mais uns vidinhos caso se interesse aqui no canal, beleza? Agradeço muito. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!